Rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre um livro que eu li sobre Napoleão Hill. O livro é o seguinte: Mais Esperto que o Diabo. A capa já deixa a gente bem curiosa, né? Eu li esse livro e gostei e queria passar um pouco sobre o que eu aprendi sobre esse livro, beleza? Então é o seguinte: é, o livro é Mais Esperto que o Diabo, o que Napoleão Hill quis realmente nos ensinar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que, quando você olha para o título, já chama atenção, né? O nome é Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill. Antes de entrar no conteúdo, existe uma coisa interessante sobre esse livro. Ele foi escrito em 1938, mas não foi publicado naquela época. A obra só chegou ao público em 2011, décadas depois, justamente porque o conteúdo era considerado controverso para aquela época. E talvez seja justamente por isso que esse livro tenha chamado a atenção de bastante pessoas. Porque Napoleão Hill não escreveu simplesmente um livro dizendo trabalhe duro e você vai vencer. Ele fez uma coisa muito diferente. Ele criou uma espécie de entrevista. De um lado está Napoleão Hill, de outro lado está o personagem chamado Diabo. Nessa conversa, Hill começa a fazer perguntas. E quanto mais ele pergunta, mais ele tenta descobrir quais são as principais coisas que fazem uma pessoa perder o controle pela própria vida. E aqui está a parte que eu considero mais interessante. Quando o livro fala sobre o diabo, você pode interpretar isso literalmente se essa for sua visão, mas também pode interpretar como uma metáfora, uma representação dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas preguiças, da nossa procrastinação, da falta de propósito, da influência negativa das pessoas, dos hábitos ruins e principalmente daquela voz dentro da nossa cabeça que fica dizendo: depois eu faço, não vai dar certo, você não consegue, você não está preparado, deixa para amanhã. E justamente aí que o livro começa a ficar muito interessante, porque talvez o maior amigo da maioria das pessoas não esteja do lado de fora, talvez esteja dentro da própria mente. O que significa ser mais esperto que o diabo? Quando eu comecei a entender a ideia central desse livro, eu percebi que o título não significa literalmente que você precisa enfrentar um personagem chamado Diabo. A grande questão é como você impede que forças negativas controlem sua vida. Como você impede que o medo controle suas decisões. Como você impede a procrastinação de controlar seu tempo. Como você impede a opinião dos outros de controlar seus sonhos. Como você impede que uma vida sem direção faça simplesmente seguir o fluxo. E essa última parte é uma das ideias mais importantes do livro. Napoleão Hill fala muito sobre uma pessoa que ele chama de Diffler, que pode ser entendida como alguém que fica vagando pela vida sem um propósito definido. Essa pessoa não decide realmente o caminho que quer seguir, ela simplesmente vai. Se o ambiente manda para um lado, ela vai. Se os amigos fazem alguma coisa, ela acompanha. Se aparece um problema, ela desiste. Se aparece uma oportunidade, ela fica com medo. Se alguém fala que não vai dar certo, ela acredita. E assim a vida, e assim passa a vida sem uma direção clara. Talvez essa seja uma das maiores mensagens do livro. Se você não decidir conscientemente o rumo da sua vida, as pessoas circunstancialmente, as outras pessoas irão decidir por você. Pensa nisso. Você acorda, você vai trabalhar, volta, pega o celular, assiste vídeos, dorme. No outro dia, a mesma coisa. Na semana seguinte, a mesma coisa. No mês seguinte, a mesma coisa. E depois de alguns anos, você olha para trás e percebe: eu estava vivendo ou apenas repetindo? Essa pergunta é pesada, porque muitas pessoas não estão realmente escolhendo suas vidas, então estão apenas reagindo ao que acontece. O perigo de viver no automático. Imagine uma pessoa que não sabe exatamente o que quer, ela não tem um objetivo, não sabe onde quer chegar, não sabe quais hábitos precisam desenvolver, não sabe o que quer construir, então qualquer coisa serve, qualquer distração serve, qualquer opinião serve. Qualquer caminho serve. Essa pessoa fica extremamente vulnerável, porque quando você não tem uma direção, qualquer direção parece ser boa. E aí que entra uma das grandes ideias do livro. Propósito definido. Você precisa saber o que quer. Não necessariamente ter a vida inteira planejada, mas precisa ter uma direção. Porque existe uma diferença enorme entre quem
entre quero melhorar minha vida e eu sei qual é a próxima coisa que preciso fazer para melhorar minha vida. A primeira fase é um desejo, a segunda começa a ser uma decisão, e decisão muda comportamento. O poder de ter um propósito. Imagine duas pessoas, as duas têm o mesmo tempo, as duas têm 24 horas por dia. Uma sabe exatamente o que quer construir, a outra simplesmente vai vivendo. Qual delas você acha que terá mais facilidade para dizer não às distrações? A primeira, porque ela sabe para onde está indo. Se alguém chama para perder 5 horas fazendo qualquer coisa, ela pensa, isso vai me aproximar do meu objetivo? Se a resposta for não, ela consegue dizer não. Mas quem não tem propósito aceita qualquer coisa, qualquer convite, qualquer distração, qualquer prazer imediato, porque não existe nada maior puxando aquela ideia, aquela pessoa para frente. Por isso o propósito é tão importante. O propósito funciona como uma bússola. Ele não ali elimina os problemas, mas ajuda você a saber para onde está indo. E a procrastinação? Aqui no livro, conversa diretamente com o tema que eu venho falando: procrastinação. Por que pense comigo? O que acontece quando você sabe exatamente o que precisa fazer, mas decide fazer depois? Você começa a perder o controle, e quanto mais você repete isso, mais fácil fica repetir novamente. Hoje você adia uma tarefa, amanhã adia outra e depois de amanhã outra. Até que a procrastinação se transforma em um padrão. Napoleão Hill relaciona esse tipo de comportamento com a ideia de viver à deriva. Você sabe o que é deriva, o que deveria agir, mas não age. Sabe que deveria começar, mas não começa. Sabe que precisa mudar, mas continua fazendo a mesma coisa. E o pior é que muitas vezes você nem percebe que está sendo controlado. Você acha que está escolhendo, mas está apenas seguindo o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, a mente humana gosta de conforto. Se você puder escolher entre ficar no sofá ou levantar e trabalhar no seu sonho, o sofá parece mais confortável, né? Se puder escolher entre estudar ou assistir vídeos, os vídeos parecem ser mais fáceis. Se puder escolher entre treinar ou continuar deitado parece melhor naquele momento. E esse é o problema. O prazer imediato muitas vezes entra em conflito com o resultado futuro. Você escolhe o que é confortável agora e paga o preço depois. O livro mostra justamente a importância de não permitir que esse padrão domine sua vida. Porque uma pessoa vive buscando apenas conforto, acaba ficando cada vez menos preparada para enfrentar dificuldades. O medo. Outro grande tema do livro é o medo. O medo de fracassar, o medo de perder dinheiro, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, medo de recomeçar, medo de não ser bom o suficiente. Existe uma coisa interessante: o medo nem sempre parece dizendo desista. Às vezes aparece de forma muito mais inteligente. Ele diz: espere um pouco, talvez não seja o momento, você precisa estudar mais, você precisa estar mais preparado. Comece amanhã. E parece racional. Muitas vezes é apenas medo usando uma roupa bonita. Você pensa que está planejando, mas está adiando. Você pensa que está esperando o momento certo, mas está fugindo. Você pensa que está sendo cuidadoso, mas está com medo. E não estou dizendo que você deve ser irresponsável. Planejamento é importante, cuidado é importante, mas existe uma diferença entre prudência e paralisia. Você não precisa eliminar o medo. Essa é uma ideia que eu acho muito importante. Você não precisa esperar o medo desaparecer, porque talvez ele nunca desapareça completamente. A pessoa corajosa não é necessariamente aquela que não sente medo, é aquela que sente medo. E mesmo assim faz o que precisa fazer. Você pode estar com medo de começar um negócio. Comece pequeno. Pode estar com medo de criar conteúdo. Publique. Pode estar com medo de mudar de carreira. Comece estudando. Pode estar com medo de treinar. Comece com o que consegue. O medo não precisa desaparecer para você começar. Você pode começar quando ele ainda está presente. A influência do ambiente. Outra parte do pensamento de Napoleão Hill é o ambiente. As pessoas ao seu redor influenciam você muito mais que você imagina.
Se você passa o dia cercado por pessoas que reclamam, você começa a reclamar. Se você passa o dia cercado por pessoas que dizem que nada funciona, começa a acreditar que nada funciona. Se todo mundo ao seu redor fala, não adianta tentar, você começa a pensar. Talvez realmente não adiante, mas o contrário também acontece. Quando você se aproxima de pessoas que estudam, você começa a estudar. Quando você se aproxima de pessoas que disciplinadas, você percebe que disciplina é possível. Quando você se aproxima de pessoas que possuem objetivos, você começa a pensar mais em objetivos. Por isso, escolha cuidadosamente aquilo que entra na sua mente. Não estou dizendo para abandonar todo mundo que pensa diferente, mas observe. Observe o que as pessoas ao seu redor despertam em você. Elas fazem você querer crescer ou fazem você querer desistir? A educação. O livro também questiona algumas formas tradicionais de educação. E aqui eu acho importante fazer uma interpretação. Napoleão Hill não está dizendo simplesmente que estudar é ruim. Muito pelo contrário, conhecimento é importante. A questão é que a informação sozinha não transforma uma pessoa. Você pode ler 100 livros e não aplicar nenhum. Pode assistir 1000 aulas e não fazer nada. Pode saber exatamente o que deveria fazer e continuar parado. Então existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria prática. Conhecimento é saber, aplicação é fazer. O que transforma sua vida é aquilo que você consegue transformar em comportamento. Não seja um coletor de informações, isso é muito atual. Hoje temos acesso praticamente a qualquer informação. Você quer aprender a investir? Existe conteúdo. Quer aprender a treinar? Existe conteúdo. Quer aprender marketing? Existe conteúdo. Quer aprender edição, existe conteúdo. Quer aprender a criar negócio, existe conteúdo. Mas existe um problema, as pessoas começam a consumir conteúdo e confundem consumo com progresso. Assiste vídeo, depois outro, salva, anota, compartilha e não executa. Isso também é procrastinação. Você fica ocupado aprendendo sobre aquilo que deveria estar fazendo. Então pergunte: eu estou aprendendo, eu estou usando o aprendizado como desculpa para não agir? Essa pergunta pode mudar muita coisa. Autodisciplina. Uma das partes mais importantes do livro é a autodisciplina. Por quê? Liberdade sem disciplina pode virar escravidão dos próprios impulsos. Parece contraditório, mas pensa. Se você consegue controlar seu celular, você é controlado. Se você não consegue controlar seu celular, você é controlado pelo celular. Se você não consegue controlar seus gastos, é controlado pelo dinheiro. Se você não consegue controlar seus hábitos, os hábitos controlam você. Se você não consegue controlar sua atenção, qualquer distração controla você. Então, disciplina não significa viver preso, é justamente o contrário. Disciplina pode ser uma forma de liberdade, porque quanto mais controle você tem sobre si mesmo, menos as circunstâncias controlam você. O ritmo hipnótico. Existe outro conceito importante apresentado no livro, o chamado ritmo hipnótico. A ideia é que comportamentos repetidos podem criar padrões que se tornam cada vez mais automáticos. Pense em um hábito: você faz uma coisa uma vez, depois novamente, depois novamente. Com o tempo, aquilo exige menos esforço consciente. Isso pode trabalhar ao seu favor ou contra você. Se você repete procrastinação, ela fica mais automática. Se você repete disciplina, a disciplina começa a ficar mais natural. Se você repete estudo, estudar fica mais normal. Se você repete treino, treinar vira parte da rotina. Por isso, seus hábitos são importantes. Você não está apenas fazendo algo hoje, você está treinando quem você será amanhã. Como os hábitos tomam conta? Imagina alguém que todo dia chega em casa e passa 3 horas no celular. No começo parece apenas entretenimento, depois vira rotina. Depois a pessoa sente que precisa fazer aquilo. Quando tenta parar, fica desconfortável. Aquela Agora imagine alguém que todo dia chega em casa e dedica 1 hora a um projeto. No começo é difícil, depois vira rotina. Depois aquela hora parece normal. E o mesmo mecanismo é o mesmo mecanismo. A repetição cria familiaridade. Então a pergunta é: que hábitos você está ensinando ao seu cérebro a considerar normais? Porque aquilo que hoje parece difícil, amanhã pode ser automático. O medo do fracasso. Napoleão Hill também fala muito sobre adversidades. É aqui que está uma ideia muito poderosa. Talvez aquilo que parece um fracasso hoje possa carregar
uma lição que será útil amanhã. Isso não significa romantizar o sofrimento, nem dizer que todo problema é bom. Significa procurar aprendizado. Você perdeu uma oportunidade? Pergunte: o que isso me ensinou? Seu projeto não funcionou? Pergunte: onde eu errei? Se você tomou uma decisão ruim, pergunte: o que eu faria diferente? Porque existem duas formas de passar por uma dificuldade. Uma é sair daquela apenas reclamando, outra é sair dela mais preparado. A segunda transforma as diversidades em experiência. Não desperdice o fracasso. Se você vai fracassar, pelo menos aprenda alguma coisa. Essa frase é importante, porque o fracasso pode ser caro, pode consumir tempo, dinheiro, energia, mas se você aprende, ele também pode entregar experiências. O problema é que quando a pessoa sofre e não aprende, erra e repete, cai e volta para o mesmo lugar, a adversidade se torna uma vantagem quando você consegue extrair conhecimento dela. O poder de uma mente definida. Uma pessoa sabe o que quer, consegue tomar decisões melhores. Imagine que seu objetivo é construir uma empresa. Você sabe que isso exige tempo, então você começa a proteger seu tempo. Sabe que precisa aprender, então começa a estudar. Sabe que precisa vender, então começa a se desenvolver essa habilidade. Sabe que vai enfrentar rejeição, então aprende a lidar com ela. Seu propósito começa a organizar suas escolhas, e por isso que o propósito definido parece como uma das ideias centrais do livro. Sem propósito, você é facilmente distraído com o propósito, você começa a filtrar a opinião dos outros. Agora pense quantas decisões você toma baseado no que as outras pessoas vão pensar. Vão rir de mim, vão falar que não vai funcionar, vão achar que estou me achando, vão dizer que isso é impossível e por causa disso você não faz. Mas existe uma coisa que você precisa entender: as pessoas vão falar de qualquer maneira. Se você tentar algumas vão criticar. Se você não tentar, algumas também vão te criticar. Então, por que viver para agradar todo mundo? Você precisa ouvir conselhos, mas não pode entregar o volante da sua vida para qualquer pessoa. O controle da própria mente. Talvez essa seja a mensagem mais importante do livro. Controle sua mente, porque se você não controlar seus pensamentos, eles podem controlar suas ações. Um pensamento de medo aparece, você acredita, então não age. Outros pensamentos aparecem, você acredita, desiste. Outro aparece, você procrastina, e assim a sua vida começa a ser construída por pensamentos automáticos. Por isso, você precisa aprender a observar sua própria mente. Quando surgir "não consigo", pergunte: é verdade ou apenas um pensamento? Quando surgir "não vai dar certo", pergunte: como eu poderia aumentar minhas chances? Quando surgir "depois", pergunte: qual é o menor passo que posso dar agora? Você não precisa acreditar em tudo que sua mente fala. Você é mais do que seus pensamentos. Isso é muito importante. Pensar alguma coisa não significa aquilo que seja verdade. Sentir medo não significa que você é incapaz. Sentir preguiça não significa que você não consegue. Sentir insegurança não significa que você deve desistir. Emoções são informações, não necessariamente ordens. Você pode sentir que não quero fazer isso e ainda assim fazer. Essa capacidade de agir, apesar do sentimento, é uma das bases da disciplina. O livro é a procrastinação. O livro e a procrastinação. Se eu tivesse que resumir uma grande parte da mensagem do livro, é uma frase seria: não permita que sua vida seja dirigida pela passividade. Não deixe que o depois controle você. Não deixe que o medo controle você. Não deixe que a opinião dos outros controle você. Não deixe que seus hábitos ruins controlem você. Não deixe que o ambiente controle você. Não deixe que a falta de propósito controle você. Porque quando você entrega o controle, você começa a viver no piloto automático. O piloto automático pode levar você para qualquer lugar. O que eu aprendi com esse livro? Se eu tivesse que explicar o que eu considero as principais lições desse livro, eu colocaria assim: primeiro, tenha um propósito, saiba que você quer construir. Segundo,
Não viva à deriva. Não deixe que outras pessoas decidem sua vida. Terceiro, controle seus medos. Não permita que eles tomem todas as suas decisões. Quarto, tenha autodisciplina. Faça o que precisa ser feito mesmo quando não estiver com vontade. Quinto, cuide do seu ambiente. As pessoas e informações ao seu redor influenciam sua mentalidade. Sexto, aprenda com a diversidade. Problemas podem ensinar. Sétimo, não seja dominado por hábitos negativos, porque aquilo que você repete pode se transformar em padrão. E talvez uma oitava lição que eu teria disso tudo, pare, pare, pare de esperar e haja agora. Agora vamos trazer isso para a vida real. Imagine você tem um sonho, você quer mudar de vida, quer ganhar mais dinheiro, quer construir um negócio, quer ficar em forma, quer criar conteúdo, quer aprender uma profissão, qualquer coisa. Você começa animado, mas depois vem a dificuldade e aí aparecem duas opções. A primeira você volta para o conforto, a segunda você continua e é exatamente nesse momento que o futuro começa a ser decidido. Não quando tudo está fácil, mas quando fica difícil. Porque quando está fácil, quase todo mundo consegue. O diferencial parece quando você continua, mesmo quando não existe aplauso. A disciplina é quando ninguém está olhando. É fácil trabalhar quando todo mundo está olhando. Difícil é trabalhar quando ninguém sabe que você está trabalhando. É fácil falar, eu vou mudar. Difícil é acordar e realmente fazer. É fácil postar uma frase sobre disciplina. Difícil é viver aquela frase. E talvez seja por isso que tantas pessoas ficam presas. Elas gostam da ideia desse sucesso, mas não gostam do processo. Gostam do resultado, mas não gostam da repetição. Gostam da liberdade, mas não gostam da disciplina necessária para construí-la. Você precisa aprender a gostar do processo. O sucesso não é um evento, o sucesso não acontece em um único dia. É uma acumulação, é uma decisão, depois outra, um treino, depois outro, uma hora de estudo, depois outra, um conteúdo, depois outro, uma venda, depois outra. Você não percebe a mudança imediatamente, mas ela acontece. E por isso que tanta gente desiste cedo, porque olha para o resultado antes que o resultado tenha tempo de aparecer. Você planta hoje, não colhe amanhã. Mas isso não significa que a semente não esteja crescendo. Tenha paciência, mas não seja passivo. Existe uma diferença. Paciência é continuar fazendo enquanto espera resultado. Passividade é não fazer nada e esperar que o resultado apareça. Você precisa ter paciência com o processo, mas urgência na ação. Faça hoje, melhore amanhã, continue depois. Se eu pudesse resumir o livro em uma história, eu diria: o livro é sobre um ser humano tentando descobrir quem realmente controla sua vida. E durante essa conversa com um tal diabo, Napoleão Hill começa a revelar algo. O inimigo não precisa obrigar você a fazer alguma coisa. Ele só precisa fazer você perder sua direção. Se você não tem propósito, você se perde. Se tem medo, você para. Se procrastina, você adia. Se segue um ambiente errado, você se adapta. Se não tem disciplina, você obedece aos impulsos. E depois de anos, você olha para trás e percebe que não foi uma grande decisão que destruiu os seus sonhos. Foram pequenas decisões repetidas. E isso é assustador, porque significa que pequenas coisas importam. Uma hora hoje, uma hora amanhã, um hábito hoje, outro amanhã, uma desculpa hoje, outra amanhã. Tudo se acumula, mas existe uma notícia boa. O contrário também é verdadeiro. Uma boa decisão hoje, outra amanhã. Um hábito positivo hoje, outra amanhã. Uma hora de trabalho, outra. Uma pequena vitória, outra. Também se acumula. Você pode usar o mesmo mecanismo contra a procrastinação. Comece a se perguntar: isso está me aproximando ou está me afastando do meu objetivo? Essa pergunta é poderosa. Você está passando 2 horas no celular. Isso está aproximando você. Você está estudando uma habilidade. Isso está aproximando você. Você está treinando. Isso está aproximando você. Você está trabalhando no seu projeto. Isso está aproximando você.
Você está dormindo porque realmente precisa descansar. Talvez esteja estudando, mas está dormindo apenas para fugir de uma tarefa. Então, talvez esteja te afastando. A ideia não é eliminar diversões, é colocar cada coisa no lugar certo. Você não precisa viver como um robô, isso também é importante. Disciplina não significa nunca descansar. Não significa trabalhar 24 horas. Não significa nunca se divertir. Não significa viver sob pressão o tempo todo. Significa saber escolher. Você pode descansar, mas escolha descansar. Não fuja. Você pode assistir um filme, mas escolha assistir. Não deixe o algoritmo escolher você. Você pode usar o celular, mas use. Não seja usado por ele. A diferença está no controle. Quem está no controle? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você. Quem controla sua atenção? Você ou seu celular? Quem controla seu tempo? Você ou suas distrações? Quem controla suas decisões? Você ou a opinião das outras pessoas? Quem controla seu futuro? Você ou seus hábitos? Porque a resposta não for você, talvez seja a hora de recuperar esse controle. A grande armadilha, a maioria das armadilhas não é necessariamente uma coisa ruim, às vezes é uma coisa confortável. Uma rotina confortável, um celular confortável, um emprego confortável, uma vida confortável, uma zona de conforto confortável. O problema não é estar confortável, o problema é estar confortável em um lugar que você não quer permanecer. Você pode estar confortável e completamente insatisfeito, então precisa decidir. Eu prefiro o desconforto temporário para a mudança ou o desconforto permanente de continuar igual? Essa pergunta vale muito. O que fazer a partir de hoje? Primeiro, defina um objetivo claro. Segundo, escolha uma ação diária relacionada a ele. Terceiro, remova uma distração importante. Quarto, observe as pessoas e conteúdos que influenciam sua mente. Quinto, quando sentir medo, não fuja automaticamente. Pergunte o que esse medo está tentando proteger. Sexto, quando errar, quando errar, procure a lição. Sétimo, quando cair, volte. Oitavo, pare de esperar sentir vontade, faça. Uma nova forma de enxergar a procrastinação. Da próxima vez que você disser depois, pare e pense, eu estou realmente escolhendo adiar isso? Ou estou simplesmente obedecendo ao conforto? Essa pergunta pode ser suficiente para quebrar padrões, porque consciência vem antes da mudança. Você precisa perceber o comportamento antes de conseguir mudá-lo. E agora eu quero terminar com uma reflexão. Imagine que você está, daqui 10 anos, você olha para a pessoa que é hoje e pergunta: o que você fez com o tempo que recebeu? Você gostaria de poder responder: eu tentei, eu aprendi, eu errei, eu continuei, eu construí, eu não deixei o medo decidir por mim? Ou você gostaria de responder: eu esperei, eu adiei, eu fiquei com medo, eu passei o tempo demais preocupado com a opinião dos outros, eu nunca comecei? Qual dessas respostas você quer dar? Porque o futuro ainda não chegou, e isso significa que você ainda pode escolher. Para mim, Mais Perto com o Diabo não é simplesmente um livro sobre o diabo. É um livro sobre controle. Controle a mente, controle dos hábitos, controle do medo, controle do tempo, controle das decisões e principalmente controle do próprio destino. Napoleão Hill apresenta o tal diabo como uma figura que revela os mecanismos que podem manter uma pessoa presa: medo, falta de propósito, procrastinação, influência negativa, ausência de autodisciplina. E quando você entende isso, você começa a perceber que talvez o maior inimigo não seja uma pessoa, não seja o governo, não seja seu chefe, não seja seus amigos, não seja sua situação. Às vezes o maior inimigo é a versão de você que você continua dizendo amanhã, e talvez não precisa vencer o mundo. E talvez vencer, e talvez precisa vencer essa voz, a voz que diz:
deixe para depois, você não consegue, não está preparado, não vai funcionar, comece amanhã. E toda vez que você ouve essa voz, você tem uma escolha, obedecer ou agir. E é aí que começa a liberdade. Porque liberdade não é simplesmente poder fazer o que quiser. Liberdade também é conseguir fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. É conseguir dizer não para aquilo que destrói seu futuro. É conseguir dizer sim para aquilo que constrói. É controlar sua atenção, é controlar seus hábitos, é controlar suas decisões, é ter um propósito, é caminhar na direção dele. Então, se existe uma mensagem que eu levaria desse livro para a minha vida, seria esta: não viva a deriva, não deixe a vida simplesmente aconteça com você. Escolha, decida, tenha um propósito, controle sua mente, controle seus hábitos, aprenda com seus erros, não deixe o medo dirigir, não deixe a procrastinação decidir e principalmente não entregue o controle da sua vida para o conforto de hoje, porque o conforto de hoje pode custar o futuro que você deseja amanhã. Você não precisa ser perfeito, você não precisa saber tudo, você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter uma direção e depois dar o próximo passo, depois outro, até aquilo que um dia parecia impossível comece a parecer normal. Então pense nisso, depois que esse vídeo terminar, quem está controlando sua vida? Você ou seus hábitos, os seus medos? Você ou seus hábitos? Você ou sua procrastinação? Você ou a opinião das outras pessoas? Você ou o conforto? Porque talvez ser mais perto que o diabo significa exatamente isso. Não permite que nada tome de você aquilo que deveria estar sob seu próprio controle. E se você percebeu que estava vivendo no modo automático, hoje pode ser o dia de sair dele. Defina seu propósito, escolha seu caminho, pare de adiar, controle sua mente e comece. Porque quando você estiver esperando, o tempo continua passando. E o tempo é uma das poucas coisas que você nunca poderá comprar de volta. Então não espere amanhã, não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere o momento perfeito. Comece com o que você tem, comece de onde você está. Comece do jeito que você consegue, mas comece. Porque talvez a diferença entre a vida que você tem é a vida que você deseja. Não esteja em uma grande oportunidade. Talvez esteja na próxima decisão. E essa decisão é sua. Pessoal, traduzindo para vocês, é o tal diabo que ele fala é sua mente, é sua decisão. É você que tem o controle sobre ele, entendeu? Então, sempre vai vir, seu pensamento vai vir com coisas agradáveis para você. Coisas boas vão vir para você, digamos assim. Você precisa estudar, mas aparece um rolezinho, parece algo mais divertido para você fazer, um filme, algo mais interessante para você fazer. Você precisa treinar, mas tem um lugar para você ir tomar uma cerveja, beber um refrigerante, comer uma comida gordurosa que é gostosa. Isso ela vem com calma, vem te agradando para você sair do seu objetivo, beleza? Então, resumindo, é isso. Sua mente sempre vai achar algo importante e algo mais gostoso para poder tirar do seu grande objetivo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Tamo junto, é nóis, fique com Deus. Até o próximo vídeo.